E o vídeo de hoje é um bate-papo sobre moda, imagem e estilo com duas convidadas super especiais. Vem comigo! Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Carol Rebelato. Oi gurias! Ela é consultora de moda e estilo e a gente vai bater um papo sobre moda, sobre o trabalho que ela presta, como isso influencia na maneira que a gente se veste, a maneira como as pessoas nos enxergam também, né, Carol? Isso aí. Então vamos começar. Eu quero saber então um pouquinho de como funciona a consultoria. Tá, a consultoria de imagem, então, é bem para um autoconhecimento. É pra gente ter percepções sobre a gente que, na maior parte do tempo, a gente não para se analisar. Sim. Então, a gente não para na frente do espelho sem maquiagem, sem roupa, enfim. Normalmente, quando eu faço a consultoria, nesse momento, é sempre um comentário, assim, generalizado. Tipo, nossa, fazia muito tempo que eu não parava pra me olhar. Então, é bem pra isso mesmo, pro autoconhecimento de cada pessoa. Então, uma coisa que eu já achei interessante, tu tem que estar sem maquiagem. Isso pra fazer o passo a passo, como é que... Sem maquiagem, na verdade, é só pro teste de cores mesmo. Pra coloração pessoal, a gente precisa estar sem maquiagem pra identificar como que a cor vai reagir na nossa pele. Na nossa pele, tá. Então, ela é uma forma das pessoas enxergarem realmente a tua personalidade de acordo com como tu se veste, é isso? Isso aí. Em alguns casos, a gente não tá passando a nossa real mensagem, a nossa real imagem mesmo para as pessoas. Isso. Então, a gente consegue adequar isso com o objetivo e a imagem. E eu achei interessante também, uma das coisas que a gente tinha comentado antes, que não é só a relação à roupa, mas sim com o tom do cabelo, a maquiagem, tudo isso interfere no jeito que a gente se mostra para as pessoas, né? Isso aí. E nas cores também. Então, tem os tons mais quentes, os tons mais frios, e tudo isso a gente consegue adequar da melhor forma para nós. Então, é bem personalizado. É isso que eu ia perguntar. Quem que pode... ir buscar os teus serviços, com que público tu trabalha mais, como é que funciona assim? O público é, em geral, para homens e mulheres. Eu trabalho especificamente com mulheres, mas, enfim, tem consultoras que são especializadas somente em homens, tem consultores de imagem também. Então é para todo o público mesmo. E quem mais procura teus serviços são pessoas assim que mexem mais com moda, lojistas ou pessoas que têm um trabalho específico que exigem mais uma imagem mais adequada, mais imponente, como é que... Tem os dois casos. Tem as pessoas que, bem aquela coisa, pararam de se perceber e querem voltar a cuidar de si, acham que é o momento ideal, enfim, perceberam que elas se deixaram, assim, o tempo passar e tá só levando a vida, digamos. Sim, uma questão de autoestima, buscar autoestima de novo. Isso aí. E tem pessoas, claro, que de repente tá num cargo diferente na empresa, então precisa se mostrar essa imagem de segurança. Então, sim, a gente consegue adequar isso com a consultoria de imagem. Porque são várias etapas, pelo que eu entendi, a consultoria, então não sei se tem que ser presencial, quanto tempo leva esse estudo, tipo, desde o dia que eu fui buscar o teu serviço até terminar todos os passos, quanto tempo demora uma consultoria, assim? A consultoria de imagem, ela depende um pouco, por exemplo, eu trabalho com alguns pacotes específicos, e o pacote mais completo, então vamos falar um pouquinho sobre ele, a gente marca diversos encontros. Por exemplo, a consultoria de cores, a gente consegue resolver essa etapa em umas 2 horas, porque daí a gente faz a consultoria de cores, analisa maquiagens, já dá uma ideia de como combinar aquelas cores. Então, em umas 2 horas a gente consegue fazer. E aí, as etapas que são mais demoradas é a parte de revitalização, onde a gente vai olhar todas as peças do guarda-roupa e separar o que a gente pode doar, ou fazer um bazar, o que a gente pode ficar e o que a gente pode fazer algum ajuste com uma costureira. Sim, então a gente já faz um compacto do guarda-roupa, já ajuda a otimizar o seu roupeiro, né? As peças que tu mais combinam contigo e as peças que tu tem ali só ocupando espaço. Então. Isso aí. Que geralmente a gente tem bastante peças ocupando espaço. Porque a gente compra errado por não saber o que combina, né? Então, eu sou uma dessas. E tu consegue fazer esse serviço à distância ou tem que ser presencial? Tipo, tu tem que estar em contato com a pessoa? Ou tem algumas etapas que é tranquilo? Pra quem quiser buscar os seus serviços e não ser de Caxias, né?
Então, assim, tem algumas etapas que sim é tranquilo a gente fazer online, mas, por exemplo, o teste de coloração, eu acredito mais em fazer ele pessoalmente. Isso, porque a gente precisa de uma luz adequada, da pessoa estar sem maquiagem, então é mais fácil de analisar e melhor, que a gente vai ter um resultado melhor pessoalmente, né, presencial. Então, tem a parte dos estilos, da gente identificar quais são os estilos predominantes, não que seja pra colocar numa caixinha, né? Sim. É só pra essa parte do conhecimento mesmo. Sim, pra identificar qual é a tua personalidade, seria isso? O estilo? Tá ligado à personalidade, mas o estilo ele tá ligado a tudo, na verdade, né? É o lifestyle, é a decoração, que são imagens que eu solicito. Sim, inclusive a gente já começou a consultoria, como a Carol mesmo falou, tem várias etapas e não é só em um dia que tu vai conseguir fazer toda a consultoria, então a gente já tentou adiantar algumas coisinhas online, que foi os questionários que tu me mandou, né, Carol? Isso aí. Então, tem algumas etapas que sim, a gente consegue fazer online, mas algumas é necessário estar presente. Isso. No meu programa, em como eu atendo, funciona dessa forma. Tem pessoas, tem consultoras que atendem, conseguem fazer online. Isso aí. Então, explica um pouquinho como é que funciona as etapas da consultoria. Digamos, primeiro momento, o que tu costuma fazer, em que momento entra a coloração e no que isso vai influenciar na questão de praticidade, que eu acho que é o item principal, né? Tu se vestir de uma maneira que tu consiga mostrar o que tu é e de uma forma prática, né? Isso aí. Então, funciona assim. Eu inicio com a coloração pessoal, que é o que as pessoas estão mais entusiasmadas e ansiosas. Eu tô muito ansiosa pra saber. Então, eu inicio com a consultoria de cores mesmo. E aí, depois, dependendo da cliente e do nosso tempo, eu posso deixar os questionários aí de estilo junto e de cores. Ou, senão, eu consigo avaliar isso junto. Então, a gente vai ali numa conversa mesmo, eu vou perguntando, tu vai me respondendo. Fica até de uma forma, da experiência que eu já tive com esses testes, que essa conversa eu consigo captar muito mais a mensagem do que tu só me mandar respondendo. Isso. Eu também solicito algumas imagens, então, pra gente conseguir identificar bem essa questão do estilo. Então, o estilo é a segunda etapa já. Primeira a consultoria de cores. E a segunda é esses questionários e fotos, que é o estilo. Isso aí. Tá. E a gente já consegue fazer a geometria corporal também. Então a gente tira medidas e vê onde que a pessoa tem mais peso visual, onde que não, como é que a gente pode equilibrar ou enfim. Eu acho que vai transformar a minha vida. Vamos lá, né? Então, depois dessa parte, aí eu tenho um material que eu consigo analisar em casa, né? E aí ali eu já tenho um embasamento para começar trabalhando contigo. Então, essa parte dos questionários é interessante para eu saber como que funciona a tua rotina, que tempo que tu tem para conseguir montar um look super detalhado, ou tu tem que ser uma coisa mais prática e funcional, porque de manhã tu faz uma coisa e de noite tu ainda não voltou para casa, então tu tem que ter uma coisa rápida ali para mudar aquele look e continuar adequada, então, enfim, bonita para aquela ocasião. Eu acho que um pouco vai da preguiça, né? Eu sempre procuro ir nas cores básicas, no preto e branco. Já falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos aqui no meu canal, que eu vou sempre no óbvio, no que eu já costumo usar. Às vezes a gente tem 20 calças e usa sempre a mesma, porque tu sabe que aquela tu se sente confortável e bem. Então, tem dificuldade de inserir cor e principalmente estampas. Tenho muita dificuldade, não só porque não me agrada visualmente, mas eu acho que quando eu vou, digamos, numa loja, o que me chama atenção são as peças mais básicas e cores mais neutras. Então, eu acho que isso vai me ajudar muito, vai mudar totalmente a minha visão em relação à moda. Isso também de cores mais neutras, enfim, também tem a ver com o teu estilo. Então, é bom que a gente entenda pra também não forçar a barra, querer que tu fique totalmente colorida, se não tem a ver contigo. Não combina com o meu estilo. Isso. Então, cores em determinados pontos é legal, mas a gente não precisa de transformar, que não é o objetivo. Né? Sim. E outra coisinha que eu acho interessante falar é a estatura. Tipo, a moda, ela às vezes não é feita para todo mundo, né? E a gente quer aderir a algumas tendências e fica com dificuldade. Eu não sou das pessoas mais altas, mas gosto de usar uma pantacur, gosto de usar coisas que às vezes
principalmente vocês me mandam, ai, como é que tu consegue usar? Eu tenho dificuldade, porque eu me sinto muito baixa. Principalmente agora a era do tênis, né? Então, isso tu consegue resolver. Sim, que isso são alguns truquezinhos de styling mesmo que a gente faz pra alongar a silhueta. Então, isso a gente vai alongando a silhueta, a gente dá a impressão de que tá maior mesmo. Então, várias tendências a gente consegue aderir, mesmo não favorecendo a pessoa, isso? Ou a gente encontra uma forma que isso favoreça? A gente encontra uma forma de equilibrar e fazer com que fique bem bonito visualmente. E claro, a gente tem muitas tendências justamente por isso, porque daí não é porque é tendência que tu precisa usar. Então tu vai adequar justamente ao teu estilo, né? Isso, tá. Então, agora o próximo passo seria qual? Então, a gente falou da consultoria de cores, a parte ali dos estilos e geometria corporal. Aí, depois disso, a gente passa para a revitalização do guarda-roupa, que é aquilo de separar as peças, todas de costureira, o que pode doar, fazer bazar e o que fica. Daí, depois dessa parte, eu já consigo identificar se tu tá precisando de alguma peça conforme os questionários que tu respondeu. Conforme o teu objetivo, se a gente precisa de alguma peça ali que vai fazer a diferença nos teus looks ou não. Aí eu já consigo passar também algumas informações referentes aos teus estilos, essas tuas escolhas, enfim. E a partir disso, então, se a gente identifica que precisa comprar alguma peça, a gente faz essa parte que seria o personal shopper. Então eu vou contigo, eu te acompanho nas compras. E depois disso a gente monta os looks. Então ali a gente consegue montar e também é um exercício que tu vai conseguindo ver, isso fica legal, mas eu usava de tal forma, então por isso que não ficava tão bacana. Eu acho que é isso que eu tenho mais dificuldade, além de identificar o que combina comigo, principalmente as cores, é tentar usar um pouquinho. Então, é mais um serviço ou tá dentro da consultoria o personal shopper? E essa parte de montar looks? Na consultoria completa, eles estão inclusos. Isso. Nos pacotes que eu trabalho tem alguns... combinações, em geral, elas estão sempre. Porque essa parte do exercício ela é bem importante, né? Mas o personal shopper, ele não tá em todos, porque de repente tu não precisa, ou tu acha que... Ou tu não tem aquele investimento pra agora. Então a gente não tá incluso em todos os pacotes. Mas na completa, sim, que é a que a gente tá falando aqui hoje, agora. Tá incluso. E depois dessa etapa, tem mais alguma? Depois das combinações, aí eu entrego então um virtual, ele pode ser chamado de dossiê, enfim, eu chamo de um mini manualzinho, que ali a gente tem então tudo que a gente conversou, então tudo que a gente descobriu sobre a cliente e algumas conselhos assim de calça desse estilo é mais legal por isso, blusas dessa forma. Então tem toda essa coisa que tu consegue depois ir ali manter e o teu estilo. Isso aí. Que não precisa ler aquilo toda hora. Mas se tu tá com alguma dúvida, tu tem um material pra ti, um apoio. Né? Isso aí. Tá, então depois de toda essa parte, eu vou identificar as cores que ficam bem pra mim, o meu estilo. E saber montar peças que valorizem o meu corpo. Seria mais ou menos isso? Isso aí. Tá. Tudo voltado à tua... Bem personalizado. Isso aí. Eu trouxe pra gente mostrar então um pouquinho do material de consultoria de cores mesmo, que é o que as pessoas têm mais... Tem mais interesse. Em saber. Isso aí. Então assim,